Olá, hoje a gente vai mergulhar a fundo numa das questões mais intrigantes da história, usando como nosso guia o livro Em Defesa de Cristo, de Lee Strobel. A proposta aqui é fazer uma verdadeira investigação, olhando as evidências, tanto históricas quanto psicológicas, para tentar entender o que se passava na mente de Jesus de Nazaré. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E vamos deixar claro, a nossa abordagem aqui não é uma questão de fé, mas sim de investigação. Será que a figura histórica, o Jesus que caminhou pela Galileia, se via como alguém divino? Ou será que essa ideia foi algo criado bem depois pelos seus seguidores? Para responder isso, a gente vai adotar uma abordagem, digamos, um pouco fora do comum. O autor do nosso material de base, Lee Strobel, faz um convite bem interessante. Vamos pensar como um analista de perfis do FBI, tipo o famoso John Douglas. A premissa dele é simples, mas poderosa. O comportamento reflete a personalidade. Mesmo que não dê para entrevistar um suspeito, as ações, as palavras, os rastros que ele deixa para trás, tudo isso revela muito sobre a psicologia da pessoa. E é com essa lente que a gente vai analisar os vestígios históricos deixados por Jesus. Bom, nossa investigação vai seguir alguns passos bem definidos. Primeiro, vamos entender por que a identidade de Jesus parecia um mistério para muita gente. Depois, vamos atrás das pistas no comportamento e nas palavras dele. E, por fim, a gente chega no veredito do especialista que foi consultado no livro. Tudo pronto? Então vamos começar a montar esse perfil. Ok, a primeira coisa que o investigador notaria é que Jesus não saía por aí gritando para todo mundo: "Eu sou Deus". Havia uma certa cautela, quase um mistério envolvendo a identidade dele. E a pergunta é: por quê? Seria porque ele não se via assim? Ou será que existia uma estratégia por trás disso tudo? E aqui está o pulo do gato, a diferença entre o que ele dizia em público e em particular. Segundo o Dr. Ben Witherington, o especialista do livro, essa cautela pública era totalmente estratégica. Pensa só, no contexto judaico daquela época, não existia o conceito de trindade. Então, se ele simplesmente dissesse "eu sou Deus", seria interpretado como "eu sou Javé, o Deus Pai". Isso seria blasfêmia na hora e acabaria com qualquer diálogo. E tem mais. O título Messias vinha carregado de uma expectativa política, militar, que não tinha nada a ver com a missão dele. Por isso, em público, a linguagem era mais sutil. Já em particular, com seus seguidores mais próximos, a história era bem diferente. Agora vamos fazer o que um analista de perfis faria: deixar um pouco as palavras de lado e focar nas ações. O comportamento de Jesus, o jeito como ele se relacionava com as pessoas, nos dá pistas fundamentais sobre como ele se enxergava. O Dr. Witherington aponta 4 relacionamentos-chave que servem como evidências de comportamento. Cada um deles revela um pedacinho da autocompreensão de Jesus. Vamos olhar um por um. Olha, isso pode parecer um detalhe, mas o significado é gigante. Os 12 discípulos simbolizavam as 12 tribos de Israel. Ao escolher esse número, Jesus estava simbolicamente refundando o povo de Deus. E a pergunta crucial é: onde Jesus se encaixa nisso? Ele não é parte do grupo, ele é aquele que forma o grupo. Essa postura o coloca numa posição muito parecida com a de Deus no Antigo Testamento, que estabeleceu as 12 tribos originais. Isso sugere uma autoimagem de autoridade fundadora, e não de um simples participante. Jesus disse, com todas as letras, que ninguém nascido de mulher era maior que João Batista. Foi um elogio e tanto. Só que logo depois, o ministério de Jesus superou o de João em todos os sentidos. Ele fez milagres que João não fez. Ele expandiu a mensagem de um jeito que João não fez. Ao se colocar como uma continuação e, ao mesmo tempo, uma superação do maior dos homens, Jesus estava, implicitamente, se colocando numa categoria totalmente diferente, muito acima da de um profeta, por mais importante que ele fosse. Essa é, talvez, a pista de comportamento mais radical de todas. Por exemplo, Jesus declarou que não é o que entra na boca que torna alguém impuro, mas o que sai do coração. Com uma única frase, ele basicamente colocou de lado séculos de leis de pureza alimentar super detalhadas do livro de Levítico. Para os líderes religiosos da época, isso era um choque, era absurdo. Isso nos leva à pergunta principal: que tipo de pessoa acha que tem autoridade para fazer uma coisa dessas? Para colocar a sua própria palavra no mesmo nível ou até acima das Escrituras? Vamos pensar um pouco sobre isso. A crucificação era uma punição romana, reservada para rebeldes, para inimigos do Estado. Professores inofensivos que contavam parábolas não acabavam numa cruz romana, de jeito nenhum. O fato dele ter sido executado, e especificamente com essa acusação de ser um rei, mostra que as autoridades, tanto as judaicos quanto as romanas, viram nele uma ameaça real ao poder estabelecido. E essa percepção precisou vir de algum lugar. Veio das ações e das reivindicações dele.
Esse ponto é muito importante. Outras pessoas na história judaica supostamente fizeram milagres. Os próprios discípulos de Jesus fizeram depois. O que torna Jesus diferente não são os milagres em si, mas o significado que ele dava a eles. Ele disse: se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então o reino de Deus chegou a vocês. Ou seja, para ele, os milagres não eram só eventos isolados. Eram o aperitivo, como diz o livro, a prévia de uma nova realidade divina que estava invadindo a história através dele. Ele não se via só como alguém que fazia milagres, mas como a pessoa em quem e por quem o reino de Deus estava se tornando presente. Muito bem. Agora, vamos mudar o foco das ações para as palavras. Sabe, assim como impressões digitais, existem algumas peculiaridades na linguagem de Jesus que são únicas e que revelam muita coisa sobre como ele se via. Essa expressão, em verdade eu lhes digo, hoje em dia soa como uma fórmula comum, mas no contexto da época era algo radical. Os rabinos sempre baseavam seus ensinamentos na tradição, citando outras autoridades, como disse o rabino fulano. Jesus não. Ele era sua própria fonte. Ele baseava a verdade do que dizia na sua própria autoridade. Isso o colocava num patamar acima de todos os outros mestres e até dos profetas do Antigo Testamento, que diziam, assim diz o Senhor. Jesus, na prática, falava por si mesmo. Abba era um termo de muita intimidade, de muito carinho, algo que uma criança pequena usaria para chamar o pai. Numa cultura em que o nome de Deus era tão sagrado que muitos nem se atreviam a pronunciá-lo, se dirigir a ele como Abba era algo sem precedentes. Isso revela um nível de intimidade com Deus que era simplesmente chocante para a época. Alguém pode até dizer, mas Jesus também ensinou seus seguidores a usar Abba. Mas o ponto principal, segundo o Dr. Witherington, é quem começou essa mudança. Jesus não só usou o termo para si mesmo, ele se colocou como aquele que tornava esse novo tipo de relacionamento íntimo com Deus possível para as outras pessoas. E aí, a questão fica mais profunda. Quem tem autoridade para iniciar uma nova aliança e para redefinir o relacionamento da humanidade com o Criador? Embora para nós o título Filho do Homem possa soar como algo humilde, para o pessoal do primeiro século, ele ecoava uma passagem poderosíssima do livro de Daniel. Lá, o Filho do Homem é uma figura celestial que se aproxima de Deus numa nuvem e recebe domínio, glória e um reino que nunca vai ter fim. Então, ao usar esse título para si mesmo o tempo todo, Jesus estava fazendo uma afirmação messiânica e transcendental muito, muito clara. Então, a gente juntou as pistas do comportamento, dos relacionamentos, das palavras, o que tudo isso significa quando a gente monta o quebra-cabeça? Vamos agora ao veredito do Dr. Ben Witherington, como ele é apresentado no livro. Essa citação resume tudo, né? Não se tratava de ser só mais um profeta ou um bom mestre. Com base nas evidências mais antigas que temos, a conclusão do especialista é que Jesus se via como a figura central e definitiva no grande plano de Deus para a humanidade. Ele acreditava ser o agente autorizado, capacitado e o porta-voz de Deus para a tarefa final de redenção. E esse ponto é fundamental para um historiador. A ideia de que Jesus era divino não apareceu séculos depois, do nada. Fontes como as cartas de Paulo e os primeiros sermões cristãos mostram que em menos de 20 anos depois da crucificação, Jesus já era adorado como Senhor e Deus. Como historiador, o Dr. Witherington argumenta que é muito improvável que uma lenda tão grandiosa pudesse ser inventada e aceita tão rápido, especialmente enquanto as pessoas que conheceram o Jesus histórico ainda estavam vivas para dizer: opa, não foi bem assim. Então o ponto central é este. Juntando todas as pistas, o perfil que emerge das fontes mais antigas é o de alguém com uma autoconsciência única, exaltada. Ele acreditava ser o Filho, o Messias, a própria personificação da autoridade de Deus numa missão de resgate final. As palavras dele eram as palavras de Deus, as obras dele eram as obras de Deus. E é aqui que a análise nos deixa numa encruzilhada. Se as evidências históricas apontam que Jesus realmente acreditava e dizia ser tudo isso, então não dá para a gente simplesmente classificá-lo como um bom mestre moral. As afirmações são extraordinárias demais. Como o teólogo James Dunn foi levado a se perguntar depois do seu próprio estudo profundo, não se pode ignorar uma última pergunta: Jesus era louco? E essa é a questão que o material de origem nos deixa para refletir.